A Comissão de Constituição e Justiça do Senado discute hoje a nova lei do impeachment. O texto aumenta a lista de crimes e cargos que podem se enquadrar em passíveis em relação ao afastamento, possíveis afastamentos dos cargos. A repórter Janaína Camelo de Brasília, lembrando que a atual lei de impeachment é de 1950, está muito defasada. Quais que devem ser as mudanças? Pois é, Tiago, uma dessas alterações é, por exemplo, de dar o direito ao presidente da Câmara dos Deputados um prazo para decidir ou não se aceita a denúncia de impeachment contra o presidente da República por crime de responsabilidade, porque hoje não existe um prazo para o presidente da Câmara deliberar sobre este assunto. Outra mudança prevista neste novo texto é estabelecer que, caso esse pedido de impeachment seja arquivado pelo presidente da Câmara, caberá recurso contra este arquivamento. Aí isso deverá ser apresentado por 1/3 dos deputados ou então líderes partidários que representam 1/3 desses deputados. Com relação aos crimes, como você disse, né? Essa proposta ela aumenta aí o rol de crimes que tornam o presidente da República aí passível de afastamento. Por exemplo, deixar de adotar medidas necessárias para proteger a vida e a saúde da população em situação de calamidade pública. Outro crime que não é previsto no texto atual é estimular a prática de tortura ou de tratamento desumano ou degradante ou incitar civis ou militares à prática de violência de qualquer natureza. Esse projeto, Tiago, ele foi acolhido pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que foi encaminhado a ele por uma comissão de juristas instalada em 2022, justamente para estudar aí uma nova legislação, né, relacionada ao afastamento de autoridades com cargos no executivo. Tiago. Pois é, em 2016, quando a ex-presidente Dilma Rousseff sofreu impeachment, houve uma discussão muito grande em relação à lei do impeachment, inclusive o fatiamento, a separação em que ela acabou perdendo o cargo, mas não perdeu os direitos políticos. Essa discussão foi feita com uma força muito grande naquela época. A Janaína Camelo continua acompanhando essas discussões. Girando os comentaristas, Amanda Klein falava que essa é uma lei antiga, de 1950, mas eu pergunto, será que o Congresso Nacional, por mais que esteja nessa discussão na CCJ, tem disposição de mudar isso? Aí já é outra pergunta, a gente precisaria medir a temperatura no parlamento, mas de qualquer forma é uma disposição que foi levada adiante pelo presidente da casa, o que já dá o peso da medida, quer dizer, se Rodrigo Pacheco quiser fazer andar, talvez ele tenha força, provavelmente tem, para fazer esse projeto caminhar no Senado e no Congresso, e eu acho que é uma proposta bastante válida, porque se você pensar que é uma lei de 1950 e o argumento do Rodrigo Pacheco é o seguinte, olha, é uma lei que ela privilegia uma concepção parlamentarista, quando, na verdade, isso não foi totalmente recepcionado pela Constituição de 1988. Não vivemos num regime parlamentarista. Você tem um excessivo poder na mão do presidente da Câmara dos Deputados, porque cabe a ele ou não dar sequência, aceitar ou não o pedido de impeachment, e ele pode deixar engavetado aquilo durante meses, só contra o ex-presidente Bolsonaro. Eram mais de 100 pedidos de impeachment engavetados. De alguma forma, o presidente da República vira quase um refém do presidente da Câmara dos Deputados. Ele precisa decidir logo se dá ou não sequência aquilo, ou colocar a voto. Tem que ser uma lei mais transparente e admitir outras possibilidades, como a que a nossa reportagem trouxe, sobre a admissão do pedido de impeachment. Por exemplo, se alguém atentar contra a saúde pública, ou então incentivar a animosidade das Forças Armadas ou das Forças de Segurança contra outros poderes. Todas essas são hipóteses que devem ser admitidas pela lei do impeachment. Então, sim, tem muito o que melhorar, ela deve ser mais clara e ter menos lacunas do que tem hoje. Afinal de contas, nessa redemocratização, curta redemocratização, de pouco mais de 30 anos, já tivemos 2 presidentes que sofreram impeachment. Roberto Mota, é preciso mudar essa lei mesmo, atualizar essa lei? Porque a gente fala que é uma lei dos anos 50. Eu não acredito. Eu acho que a gente já tem lei demais. O problema no Brasil não é a falta de lei ou lei desatualizadas. É a aplicação da lei. Em um caso se aplica a lei de um jeito, em outro caso se aplica a lei de forma diferente. O melhor exemplo é o impeachment da ex-presidente Dilma, no qual ocorreu um inédito fatiamento
ela sofreu impeachment, mas não perdeu os direitos políticos. Isso não está previsto em nenhuma lei, em nenhuma jurisprudência. Essa questão de aumentar o rol dos crimes, colocar ali, deixar de proteger a população em questões de saúde ou incitar a prática da violência, é uma clara tentativa de criminalizar discurso político que só vai valer para um lado do espectro político. Ou vocês acham que quando alguém ataca a polícia, por exemplo, fala mal da polícia, vai ser considerado como incitação à violência e vai correr o risco de sofrer impeachment? É claro que não.